Joanilson Guedes Barbosa, OABPB 13295. Senhor presidente, nominando Diniz, excelentíssimo conselheiro, relator, excelentíssimos demais conselheiros aqui presentes, serei breve, prometo que antes das 5 da tarde estarei encerrando, para que a gente não faça Vossa Excelência sofrer um pouco mais com a fome. Esse horário já está bastante avançado, eu sei que isso traz um cansaço físico e emocional bastante grande. E o processo em pauta, após a análise recursal, após o voto do primeiro julgamento do eminente relator e após a análise recursal, duas eivas remanesceriam. A primeira diz respeito à despesa sem licitação, que seria da ordem de R$170 mil, cerca de 1,33% da despesa orçamentária e 2,36% da despesa licitável. Essas despesas são despesas múltiplas, não é um único credor, R$5 mil numa licitação de 183 mil de equipamentos e que se comprou um item a mais, R$9 mil de internet, que se pagou R$1.000 a mais do que o limite licitatório, despesa com merenda escolar, fracionada ao longo do mandato, e despesa com gêneros perecíveis, feitas também lá no âmbito do município, que vão se fazendo para uma escola, para um órgão que vai precisando, não se teve uma correta acompanhamento mais rígido e se extrapolou um pouco os limites, de maneira que entendemos que não é algo que possa, de forma tão gravosa, macular o exame das contas, esses valores de R$170 mil, considerando esse histórico. Remanesceria uma outra circunstância, conselheiro Fernando Catão, a questão previdenciária. Mas aí eu gostaria de chamar a atenção, primeiro, para alguns aspectos positivos dessa gestão. Aplicou 31% em MDE, aplicou 75% em valorização do magistério, 6,6% em investimento em obra pública. Ele pagou 160% da obrigação previdenciária com o INSS, ou seja, pagou com o regime geral tudo que deveria pagar, mais os parcelamentos, pagou. E em um histórico geral, eu venho sempre pontuando, nós estamos falando aqui de um gestor diferente. Em 2012, na gestão anterior, o município pagou em regime próprio de previdência R$55 mil. No primeiro ano de mandato, ele paga, em 2013, 516, depois ele sobe para 376, depois ele sobe para 477, depois ele sobe para 364. É uma gestão que ela vai evoluindo nos pagamentos de contribuições previdenciárias. Tanto que a Corte aprovou as contas de 2013, 2014, 2015, com percentuais em torno de 80% das obrigações pagas. Depois, é bem verdade que a auditoria aponta que apenas 23%, ou seja, 76% das obrigações correntes não teria sido paga no exercício. Mas é preciso chamar a atenção para uma coisa, conselheiro André Carlos. Esse cálculo que a auditoria faz, ela considera apenas, ela pega o valor bruto da folha e aplica contribuição patronal mais o custo suplementar de 23%, para chegar nesse percentual. Se a auditoria calculasse, como Vossas Excelências comumente têm acompanhado, se excluindo, por exemplo, o pagamento de férias, texto de férias, que não tem contribuição previdenciária, as verbas de caráter indenizatório, e se coloque o que se pagou de parcelamento no exercício, se pagou mais de 51%. Isso por si só já não elida a irregularidade, porque nós sabemos que a irregularidade dela vai existir, não se pagou toda a contribuição previdenciária, mas não seria algo passível de reprovação de contas. E nós colocamos sim, dentro do recurso, um destaque, é que nesse exercício, quando ele pagou 540 mil de INSS, quando sua obrigação era apenas de 343, então faltou recurso para pagar a previdência própria. E aí não se pode dizer que houve um desleixo da parte do gestor, porque o que é que acontece? O INSS, ele tem um gatilho de vai lá e bloqueia no FPM. Então o gestor é pego, com licença da expressão, de calças curtas. Porque o INSS vai lá, abocanha, ele vinha cobrindo as despesas deixadas pela gestão anterior, e ele fica numa situação difícil. E por que eu comecei falando aqui no início
da nossa sustentação oral sobre fome. É que, em condições normais, o gestor ele estava, naquele momento, em um momento de fome. Queda do PIB, queda de arrecadação, fim do mandato, ele já tinha pago. Basta se observar, o Instituto tinha, em janeiro de 2013, 1.280.000 em caixa. Ele estava entregando em 2016 um instituto com 4.280.000 em caixa. Nós estamos falando do segundo menor município do estado da Paraíba e ele estava entregando com 4 milhões em caixa. Os novos conselheiros já viram o relatório sobre previdência do estado da Paraíba. Seria uma das previdências próprias que mais prosperou durante os 4 anos do mandato do gestor. Agora, o que foi que aconteceu em 2016? Ele estava financeiramente cansado, porque vinha assumindo muitos compromissos orçamentários e ainda teve esse imprevisto do INSS que bloqueou, e aí ele pagou previdência própria menor do que previdência geral. Por fim, e não menos importante, é preciso dizer que existiam 44 contratados no início do mandato, ele termina com 28, então ele estava enxugando a máquina, ele estava lutando para equalizar, a despesa do pessoal ficou dentro dos limites. Então, isso tudo, ou seja, o conjunto da obra, é de um gestor que foi prudente, tendo, é claro, falhado nesse aspecto, mas entendemos que não seria razão suficiente para julgamento irregular de contas. E chama a atenção de Vossas Excelências para um julgamento recente, da lavra do eminente relator, o conselheiro Antônio Gomes, do município de Campina Grande, 2018, onde, acatando uma sugestão do conselheiro André Carlos, com a peculiaridade de sapiência que é comum de Vossa Excelência, observou-se que era importante, na análise de conta, se verificar os dois regimes, e nesse caso de Campina Grande se uniu, se juntou o quanto se pagou, quanto se tinha que pagar nos dois regimes e quanto se pagou. Se nós fizermos a mesma coisa no município de Algodão de Jandaíra, nós vamos observar o seguinte, lembrando, os números da auditoria, que são números brutos, a auditoria não excluiu contribuição previdenciária patronal, deveria se pagar 1.246.000 de regime geral e regime próprio, e se pagou R$ 905.705, ou seja, se pagou pelo menos 72%. E isso falando em números absolutos. Se for excluir a obrigação patronal sobre verba indenizatória, se for observar esses outros meandros, se for observar um custo suplementar de mais de 20%, que estava sendo pago além da contribuição patronal, ele vai beirar aí 90%, 95% da obrigação no exercício. Por isso que esse número de pagou apenas 77%, colocado pela auditoria, não é algo real. É algo que tem que ser sopesado. E por isso peço a Vossas Excelências que relevem a EIVA no que diz respeito a julgamento irregular de contas. Agradeço, senhor presidente, e vou encerrar aqui para que Vossas Excelências possam debater.